7 horas e 36 minutinhos, eu quero que você preste atenção agora nesses números que eu vou trazer. A cada hora no Brasil, 3 crianças são abusadas. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Uma pesquisa feita pelo Fórum de Segurança Pública e Unicef entre 2017 e 2020 apontou mais de 179 mil casos de estupro ou estupro de vulnerável. O mês de maio é laranja e traz alerta e conscientização. Os sinais, como denunciar? Eu vou conversar agora com a psicóloga Gleice Pires, que está em Brasília, conversando diretamente conosco. Gleice, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Inclusive, você está vestida de laranja, né? Ela que, inclusive, vai lançar um livro em breve sobre isso. E é importante que a gente converse, é difícil. E eu quero começar o seguinte. Primeiro, quais são os sinais que nós devemos estar atentos? Oi, Mônica, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, bem como você disse, né, aumenta cada dia mais os números aí de crianças, adolescentes vítimas, e a gente precisa sim prestar atenção nas crianças, né? Primeiramente, a criança, quando ela está sendo abusada, muitas das vezes ela começa a ter uma repentina mudança de comportamento, né? Então, uma criança mais ou menos de 5 anos ali, que não tem mais enurese noturna, escapes noturnos, ela começa, né, apresentar esse sintoma, né? Às vezes escapole, ali uma urina e tudo mais. Também tem a questões tanto comportamentais, né, de agressividade, desses comportamentos fisiológicos, como eu disse agora, da enurese. Também tem um choro, né? Às vezes a criança fica mais quietinha, a criança fica mais introspectiva, né? Então, assim, ela apresenta vários sinais. Então, assim, ficar atenta mesmo, né, nessas, como que meu filho é naturalmente, e se você perceber alguma mudança repentina, a gente tem sim, um sinal que a gente precisa de tomar mais atenção, ter mais atenção e cuidado com essa criança. Gleice, as violações sexuais, eu fiz uma pesquisa cedinho hoje contra crianças, elas cresceram quase 70% no Brasil. Onde essas crianças sofrem esse tipo de violência? Então, Mônica, é triste, mas é real, né? A gente tem que falar que a maioria ainda sofrem essas violências dentro de casa, né? Então, são pais, padrastos, mães, tios, irmãos. E como você disse, o último dado, o último levantamento, ainda essa semana, eu participei de uma audiência que ainda são crianças que deveriam ser protegidas, né, dentro dos seus lares, e infelizmente é o contrário, né? Então, a maioria hoje é dentro de casa. Não que não acontece com pessoas desconhecidas, mas é um número bem alarmante, né? Exato. Então, um local que deveria ser para proteger é um lugar de violência. Exatamente, o lugar que deveria ser sagrado para a proteção, infelizmente, é onde esses casos acontecem. Como denunciar? E esse mês a gente trabalha justamente isso. É preciso trazer para que essa infância, essa adolescência não estejam em risco, né, Gleice? Exatamente, Mônica, e a gente sabe tantas consequências que isso tem para essa vida dessa criança, né? Então, a gente precisa sim de entendendo os sinais, a gente precisa sim de ter medidas protetivas, né? Então, eu falo que o nosso papel também enquanto cidadãos, enquanto pais, né? A gente ter essas orientações, porque de fato é difícil falar sobre isso e a gente tem como sim combater, né? E se a gente perceber qualquer sinal, que seja dos nossos filhos, que seja de outras crianças, a gente tem que sim denunciar. Tem ali a polícia, né? Tem o Disque 100, tudo pode ser anônimo, a gente não precisa de falar quem somos. E é importante aqui, Mônica, frisar mais uma vez, eu não preciso de ter certeza. Se eu pelo menos tiver uma pulguinha atrás da orelha, um sinal qualquer, eu preciso fazer essa denúncia, porque muitas das vezes você pode salvar uma vida com essa denúncia, né? Exatamente. Então, Conselho Tutelar, Disque 100, né? Então, são canais que, com certeza, essa criança vai estar sendo protegida. Diante de uma situação como essa, uma criança, um adolescente, né? Eles vivem esse tipo de situação, quer dizer, vêm os sinais, como você bem enumerou aqui pra gente, mas ficam as marcas. Como resgatar a essência, a pureza e a alegria pela vida depois de um momento como esse, Gleice? Olha,
Mônica, é muito complexo a gente falar isso aqui, sabe? Mas assim, é, deixa muitos traumas para essa criança, né? Então, talvez na infância, na adolescência, a gente vai conseguir identificar só o que está na pontinha do iceberg, que a gente chama que são os comportamentos, né? Uma criança que não consegue socializar, uma criança que tem dificuldade na escola, mas ao longo dessa vida, essa criança ela vai desenvolvendo crenças negativas sobre ela, né? E isso vai acabar prejudicando na vida adulta, inclusive se relacionando com pessoas abusivas, que é um dos fatores de risco muito grande para essa pessoa, né? Então, mas tem como a gente sim superar, né? Através de psicoterapias, de vários, né, tipos de cuidado mesmo, de acolhimento. Então, existe o caminho, né? Eu falo assim, que existem várias vítimas, mas que tudo tem uma solução e a gente consegue, sim, reverter. A partir do momento que essa criança entende, né? Enfim, se ela é criança, se é adolescente, se é adulto, porque na maioria das vezes a criança, Mônica, ela não percebe esse abuso. Isso pode ser que ela só vai desenvolver essa percepção quando ela está na vida adulta, né? Exatamente. Então, por isso que mesmo a gente falando, ensinando para ela proteção e autoproteção, é importante frisar que os adultos que são responsáveis pela proteção dessa criança, né? Então, e muitas das vezes essa criança, ela só vai perceber, então, que teve esse abuso lá na vida adulta, quando começa a aparecer essas consequências e ela busca a ajuda de um profissional, né, da saúde mental. É muito importante isso, é muita conversa dentro de casa, é explicar quem é que pode fazer o carinho, né? Tudo isso que a gente sempre reforça. Você disse que a maioria, infelizmente, acontece dentro de casa. Agora, a gente tem também uma outra situação que são os casos dessa violação na internet, né? Por isso, monitorar sempre, Gleice. Exatamente. A gente precisa muito, porque a gente sabe que cada vez mais as crianças estão na internet, os pais ali, né, eles entendem que a criança está sendo protegida estando dentro de casa, né? E não, na verdade, as crianças, se elas não têm ali um responsável, elas estão, sim, expostas a vários riscos, né? Então, a gente percebe aí várias crianças e adolescentes que estão sendo violados os direitos delas na rede social. Inclusive, ontem a gente soube de um caso de que a criança estava sendo exposta, porque a gente fala de exploração também como abuso, né? Então, a criança e uma adolescente, né? Duas irmãs, elas estavam sendo aliciadas pela internet e ameaçadas ao mesmo tempo, porque, né, se você não mandar nude para mim, eu vou denunciar, eu vou fazer alguma coisa, vou colocar na rede social. E ao mesmo tempo tem aqueles também que oferecem dinheiro, né? Oferecem um pagamento para aquelas fotos, e isso é sim uma violação, isso é sim um crime, né? Então eu falo para os pais, se você não tem condições, né, de observar, de fiscalizar o que o teu filho faça, não entregue um telefone. Porque é a mesma coisa, a gente está entregando, sim, uma arma para a criança, sem a nossa orientação, sem a nossa fiscalização. E aí você mesmo disse, né, eu estou lançando um livro agora justamente para poder orientar essas famílias. Como que a gente faz esse trabalho de orientação? Porque não é simplesmente também retirar o celular e proibir, né, Mônica? Sim, existe um processo, né, que a gente precisa de educar essas crianças para isso, né? Então... E ter essa conexão com esse filho, né? Porque se você não tiver essa conexão, essa ligação afetiva, não se faz prevenção. Essa é a Gleice Pires, psicóloga, trazendo esse tema, né, do Maio Laranja, essa proteção à infância, a proteção à adolescência e os caminhos para denunciar. O Disque 100, que está aí, você denuncia aquilo que você sabe e é preciso que a gente proteja esses futuros adultos. Eu conversei com a Gleice Pires, psicóloga, ao vivo com a gente de Brasília, e claro que já combinei com ela que quando ela lançar o livro, ela venha para nos mostrar. Gleice, muito obrigada e uma ótima quinta-feira para você. Obrigada, Mônica, para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.